Do Jornal Público, este é o P24. A DGS garante há vacinas para todos os elegíveis para o reforço sazonal contra a gripe e a Covid-19, mas por que não para o resto da população? Nos últimos dias surgiram notícias de atrasos na chegada das vacinas para a campanha sazonal de vacinação, que arranca já na sexta-feira. Mas o Subdiretor-Geral da Saúde desvaloriza os atrasos. André Peralta Santos garante que não há falta de vacinas e elas chegarão nas próximas semanas para todos os que precisam. E os que precisam são os utentes com 60 ou mais anos, que este ano poderão obter as 2 vacinas nas farmácias, e também as pessoas com doenças de risco, que serão vacinadas nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Mas que vacina é esta que começa a ser administrada na sexta-feira e porquê é que este ano só estes grupos de risco foram abrangidos pela vacinação contra a Covid-19? Neste episódio vou conversar com André Peralta Santos, responsável interno pela Direção-Geral da Saúde, até à nomeação de um novo diretor. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Dr. André Peralta Santos, viva e bem-vindo ao P24. Obrigado. A vacinação contra a gripe e a Covid arranca já esta sexta-feira e já foi anunciado que estas vacinas protegem contra as mutações mais recentes do vírus, da estirpe Omicron. Mas, mais concretamente, que versão é esta da vacina que vai ser administrada e como é que se tem comportado nos testes em relação a estas novas estirpes? Em relação à vacina da Covid-19, é uma vacina, como disse, muito bem adaptada à variante XBB. Isto é uma linguagem muito técnica, mas para quem nos está a ouvir e ver, no fundo está adaptada à variante que está atualmente em circulação. Portanto, quer dizer que a vacina é muito específica para o vírus que está em circulação e protege-nos bastante contra a hospitalização e a morte. E deixe-me também falar-lhe da vacina da gripe, que é uma vacina bastante diferente da vacina da Covid-19, mas também tem este mecanismo de todos os anos se adapta às variantes do vírus da gripe que estão mais em circulação, e nós vamos conseguindo ter vacinas que são adaptadas e que aumentam a proteção por serem mais específicas para o vírus que está em circulação. E no caso da gripe também existe uma versão específica que vai ser aplicada nos lares. É verdade, há uma vacina um pouco reforçada na sua dose que nos estudos que têm vindo a ser publicados protege esta população mais vulnerável. E por isso nós sabemos que a população dos lares, dos ERPs, é uma população mais idosa, com mais doença, e o próprio lar, por ser uma comunidade fechada, tem um pouco maior risco depois de ter contágio destas doenças, e para isso nós temos uma vacina especial que aumenta a proteção nestas pessoas mais vulneráveis. Uhum. Sabemos já que as vacinas que vão chegar às farmácias nos primeiros dias de vacinação não serão suficientes para dar resposta às reservas já feitas pelos utentes, mas já houve garantias de que todos os grupos com indicação para vacinação vão ter vacina. Até quando é que se espera que chegue a totalidade dessas doses? Acho que é preciso desmistificar um pouco essa questão dos atrasos. Portanto, nós vamos começar a vacinação com cerca de 500 mil de doses de Covid-19 e um pouco menos doses de vacina para a gripe. A boa notícia é que, como habitualmente, os portugueses aderem à vacinação e nas primeiras semanas estão a fazer reservas nas farmácias para se vacinarem. Isso é a boa notícia. Aquilo que nós podemos assegurar é que existem vacinas para todos aqueles que se quiserem vacinar, que o processo de vacinação não acaba na primeira semana, portanto vai durar até um pouco antes do Natal. Portanto, todos aqueles que quiserem ser vacinados em farmácia ou no centro de saúde terão a oportunidade de agendar na sua farmácia ou de serem convocados pelo centro de saúde, de se vacinarem com calma, com tempo, para nos vacinarmos e para nos protegermos. Mas terão a oportunidade de se vacinar
só aqueles grupos que estão indicados ou haverá a possibilidade de quem não esteja nestes grupos e queira vacinar-se, comprar, por exemplo, esta vacina? Haverá essa possibilidade? Acho que é uma boa oportunidade para nós relembrarmos quem é que se deve vacinar. E são todos aqueles que têm mais de 60 anos, pelo fator de idade, independentemente até das doenças, que têm um risco maior de ter doença grave, quer Covid, quer gripe. Esses podem muito facilmente vacinar-se na sua farmácia de proximidade. Existe, e é uma mensagem que eu gostava também de deixar, existe liberdade por alguma razão. Nós recomendamos que se vacine em farmácia. Por alguma razão, quer dirigir-se ao seu centro de saúde, pode também ser vacinado no centro de saúde. Para aqueles que têm menos de 50 anos e que por alguma razão têm uma doença que os torna mais vulneráveis, podem ser vacinados no seu centro de saúde, e em situações muito específicas que não estejam abrangidas pela norma, podem se dirigir ao seu médico, podem falar e há uma avaliação individual e depois há uma prescrição do médico da vacinação. Portanto, é um grupo muito abrangente. Pergunto isto porque ainda aqui há umas semanas um epidemiologista, o Henrique Barros, defendeu aqui no P24 que as vacinas deveriam estar acessíveis a toda a população. Não estão acessíveis a toda a população porque parece-vos que não há necessidade disso, é uma questão de recursos, porquê? Houve uma grande discussão ao nível europeu, Portugal participou nessa discussão de como é que os países orientariam a sua estratégia vacinal. Aquilo que foi o consenso europeu foi de recomendar a vacinação para grupos de risco, e está orientado para tal. E não acontece em Portugal e acontece noutros países da Europa. Há outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que adotaram uma estratégia diferente, mais abrangente. Aquilo que nós pensamos é que com esta estratégia estamos a proteger a população, especialmente os mais vulneráveis à doença grave. A Ordem dos Farmacêuticos fala em 6.000 farmacêuticos formados nas mais de 2.300 farmácias que aderiram a esta campanha. Os números adequam-se ao esperado? Parece-lhe que há condições para a vacinação decorrer com normalidade nas farmácias? Eu acho que temos que ficar muito contentes com este esforço. Os farmacêuticos, alguns já tinham esta competência, portanto não é algo novo. Nós já sabíamos que existia vacinação contra a gripe nas farmácias. Com este alargamento foi preciso formar mais profissionais. A Ordem teve aqui um papel bastante relevante. A Direção-Geral da Saúde apoiou na formação desses materiais, assim como a Direção Executiva do SNS. Aquilo que nós achamos é que queremos uma vacinação segura, com profissionais que estejam devidamente treinados para a vacinação, e é isso que achamos que vai acontecer. A Ordem dos Enfermeiros, entretanto, mostrou-se contra a medida, o facto da vacinação decorrer nas farmácias. Diz que os farmacêuticos não têm competência para vacinar. Assim, parece-lhe que a formação dada é suficiente para que decorra sem qualquer risco? Eu acho que, em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui uma mensagem do papel fundamental, é uma pedra absolutamente basilar de toda a vacinação em Portugal, o papel desempenhado pelos enfermeiros, que vacinam não só os grupos elegíveis para a vacinação sazonal, mas têm um papel também fundamental no PNV, na proteção das nossas crianças. E acho que continuarão a ser um dos pilares da vacinação. Aquilo que nós achamos é que realmente esta formação, como já não é nova, portanto a vacinação já era realizada por farmacêuticos e que têm a formação necessária para uma vacinação em segurança. Falando agora também do futuro, das próximas vacinações, o Governo reprogramou mais de 222 milhões de euros em verbas para continuar a comprar vacinas para a Covid de 2023 a 2026. Uma vez que este vírus está em constante mutação, é de prever que daqui a meio ano, por exemplo, haja uma nova vacina, ou prevêem que seja anual, tal como a gripe?
Aquilo que nós sabemos é que o vírus vai continuar em circulação. Felizmente, já não estamos em pandemia, o vírus já não tem a capacidade que tinha de disrupção dos sistemas de saúde e social, mas precisamos de continuar a acompanhar o vírus, as suas mutações, e de ir adaptando as vacinas que temos disponíveis e também a nossa estratégia vacinal. Aquilo que se prevê é efetivamente aquilo que referiu, com uma campanha de vacinação anual para a Covid-19 e para a gripe. Ok. Disse há pouco que os portugueses aderem muito a estas campanhas de vacinação, mas ainda assim há sempre pessoas que consideram que já são muitas vacinas e não é necessário. O que é que diz a esta população que está dentro dos grupos que devem ser vacinados e que não quer vacinar-se? Os que nós chamamos hesitantes em relação à vacinação. Aquilo que digo é muito simples, é que a vacinação é muito segura e protege-nos contra a hospitalização e salva vidas. E eu acho que esta é uma mensagem muito relevante, salva mesmo vidas. E esta vacinação, a vacinação sazonal que se vai iniciar, é mais um passo bastante simples e bastante seguro que estamos a fazer para passar um inverno em maior segurança. Certo. Dr. André Peralta Santos, muito obrigada. Obrigado, eu. O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, estudantes universitários podem candidatar-se a mais de 230 estágios em empresas. Está a decorrer mais uma edição do PGEN. O Programa de Estágios para Universitários, promovido pela Fundação da Juventude, abriu candidaturas para mais de 230 vagas. Estudantes do ensino superior de todas as áreas académicas e de todo o país podem candidatar-se a estágios com uma duração de 1 a 3 meses e ter assim uma primeira experiência no mercado de trabalho. Há vagas disponíveis para 140 empresas de todo o país e de vários setores de atividade. Na plataforma da Fundação da Juventude, os jovens interessados podem candidatar-se até 3 vagas de estágio distintas de acordo com a área de formação. A seleção dos estagiários é depois feita pela entidade de acolhimento. Durante o estágio, os candidatos são apoiados com subsídio de transporte e alimentação, podendo ainda receber uma bolsa adicional atribuída pela empresa. As candidaturas para estudantes estão abertas até ao final de outubro. Eu sou a Andréa Ferreira Cunha. Até para a semana. Dia em cheio, estamos todos cansados, mas acho que vai valer a pena. Estamos a ouvir Cláudia Agostinho, à saída do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo. Cláudia está no grupo dos 6 jovens portugueses que processaram 32 países por inação climática. A jornalista Aline Flores esteve em Estrasburgo a acompanhar esta audiência histórica e conta-lhe tudo no episódio do podcast Azul, que sai já esta quinta-feira. Estamos confiantes, os nossos advogados tiveram argumentos bastante fortes. Também estamos desapontados com os argumentos dos governos, que desvalorizaram completamente o impacto das alterações climáticas têm nas nossas vidas. Eu acho que isso é preocupante. Pronto, agora é continuar a lutar, esperar por um resultado positivo e aguardar. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.